Graça e paz, é um novo dia, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairós. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Querido irmão, querida irmã, hoje é o dia de falar sobre a quarta bem-aventurança. Vamos falar sobre o verso 6 de Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos ou serão saciados. Aqui o Senhor Jesus está usando uma analogia da fome e da sede para tratar da nossa urgência quanto à justiça. E nós vamos analisar isso. Interessante que o Senhor Jesus Cristo aqui fala da fome e da sede. Vamos pensar um pouco sobre a fome e a sede. O que seria a fome e a sede, senão aquilo que faz parte do ser humano, as nossas necessidades básicas, aquilo que é essencial para a vida. Mas interessante também porque fome e sede também é sinal de saúde. Uma pessoa saudável tem fome e também tem sede. Mas aqui o Senhor Jesus não está falando de fome e sede literalmente, mas sim do caráter envolvido na fome e na sede. Quando nós temos fome e sede de algo, o que nós fazemos? Significa que nós estamos com urgência. Nós vamos buscar então a solução desse problema, a solução dessa dificuldade. Então, quando o Senhor Jesus Cristo usa aqui o termo fome e sede, significa que nós devemos ter urgência na busca pela justiça. Nós devemos ter urgência a buscar incessantemente, continuamente pela justiça. Interessante que quando nós estamos com fome, por exemplo, o que nós fazemos, né? Nós justamente buscamos nos aproximar de ambientes que tenham o alimento. Nós nos aproximamos de pessoas que possam nos fornecer o alimento. Assim também deve ser a nossa vida na perspectiva espiritual, porque quando nós temos fome e sede de Deus, nós nos aproximamos mais da palavra de Deus, nós nos aplicamos mais naquelas tarefas que são essenciais para saciar essa nossa sede espiritual, ou seja, oração, jejum, culto ao Senhor, participação com os irmãos e irmãs para discutir e falar da palavra de Deus, ou seja, quando nós temos fome e sede daquilo que é espiritual, nós procuramos nos apresentar, estarmos presentes em ambientes que venham a saciar essa nossa fome e essa nossa sede. Da mesma forma, é também com a fome e a sede de justiça. Interessante nós observarmos também sobre qual justiça o Senhor Jesus Cristo ou qual aspecto da justiça o Senhor Jesus Cristo está falando aqui. Quando nós olhamos para a justiça na perspectiva bíblica, nós enxergamos pelo menos dois caminhos, a justiça de Deus e a justiça também manifesta através de nós, a justiça que é vista ao nosso redor. No que diz respeito à justiça de Deus, obviamente nós falamos da justiça de Deus imputada em nós através de Cristo Jesus, no fato de que nós, falhos, pecadores, nós somos justificados em Cristo Jesus diante de Deus, ou seja, nós somos perdoados dos nossos pecados diante de Deus, somos considerados justos diante de Deus, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Jesus Cristo. É uma justiça de Deus para conosco. Romanos capítulo 8, versos 3 e 4 diz justamente nesse sentido. Está escrito: porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está falando aqui da justificação que nós encontramos através de Cristo Jesus. Não é um mérito nosso, é um mérito do Senhor, é graça do Senhor, é um presente imerecido, ou seja, pela fé nós somos justificados, somos perdoados em Cristo Jesus. E toda pessoa que tem fome e sede dessa justiça encontra essa justiça, porque Jesus Cristo tem prazer em perdoar, em nos salvar. Todo aquele que busca com sede e fome o perdão dos seus pecados diante de Deus, esse encontra. Todo aquele que manifesta genuíno arrependimento diante de Deus encontra essa justiça de Deus, porque é justificado pelo Senhor em Cristo Jesus. Mas a fome e sede de justiça nessa perspectiva invisível também
ela diz respeito à nossa conduta, porque a partir do momento que nós somos justificados em Cristo Jesus, nós queremos viver uma vida reta diante do Senhor, portanto, nós nos aproximamos como quem tem fome e sede de tudo aquilo que nos ajuda a viver de forma justa diante de Deus. Então, para nós caminharmos corretamente, de uma maneira justa sobre essa terra, de maneira que agrade a Deus, nós precisamos participar do culto ao Senhor, nós precisamos de ler a palavra, nós precisamos de ter uma vida de oração, nós precisamos nos aproximar de pessoas que nos ajudam a saciar essa fome e sede de justiça, de fazer a vontade de Deus. Então nós nos cercamos de pessoas que nos ajudam a viver uma vida sem pecado, uma vida de rejeição e ódio ao pecado. Mas a justiça também, como eu disse, ela pode ser vista também, segundo a perspectiva da palavra de Deus, num outro sentido, num outro caminho, que é a justiça manifesta ao nosso redor, a justiça social. E quando nós somos justificados por Deus, quando temos paz com Deus, é natural que essa justiça seja manifesta também em nosso coração. Nós ficamos intolerantes quanto à injustiça que acontece ao nosso redor. Tão logo nós começamos a agir contra todo tipo de injustiça social, tudo aquilo que manifesta injustiça social ao nosso redor. Nesse sentido, o texto de Isaías, capítulo 1, verso 17, também é muito claro. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. No Antigo Testamento é muito claro o cuidado de Deus em relação ao órfão e à viúva, ou seja, as pessoas que estão em necessidade. Deus tem muito prazer em abençoar, nós enxergamos no Antigo Testamento, o órfão, a viúva. O Senhor tem prazer em cuidar daqueles que zelam pela justiça em favor do órfão e da viúva, ou seja, o Senhor se agrada de quem luta contra as injustiças em relação aos necessitados, as pessoas que estão em condição humilde, em condição necessitada. Portanto, nós devemos agir com justiça ao nosso redor. Nós fazemos a justiça ao nosso redor para sermos salvos? Não. Nós agimos com justiça ao nosso redor justamente como um fruto daquilo que Deus já fez em nós. Portanto, nós fazemos o bem ao nosso redor, nós promovemos justiça ao nosso redor, não para sermos salvos, mas sim porque já fomos salvos. A justificação produz em nosso coração o desejo pela justiça também ao nosso redor. Tão logo, nós devemos caminhar como quem tem fome e sede de justiça também social. Nós devemos caminhar de forma urgente, buscando lutar contra as injustiças sociais ao nosso redor. Devemos buscar ajudar e colaborar para saciar a fome daquele que tem. Nós devemos buscar saciar a sede daquele que tem sede. Eu digo fome e sede agora, literalmente mesmo. Nós devemos lutar contra as injustiças, por exemplo, manifestas através da política. Nós, enquanto cristãos, devemos sim manifestar a nossa indignação contra a injustiça promovida através da política, por exemplo, e nós fazemos isso no Brasil, por exemplo, através da nossa opinião, através do voto, através do nosso posicionamento público de discordância contra todo tipo de ato de injustiça manifesto através da política, por exemplo. Então nós devemos fazer isso, porque isso é uma característica de bem-aventurança. É feliz aquele que tem fome e sede de justiça, ou seja, aquele que busca continuamente lutar para que a justiça de Deus seja manifesta neste mundo. Inclusive, Tiago, capítulo 4, verso 17, em sua carta, diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ou seja, todo aquele que ignora a oportunidade de fazer a justiça está pecando, está sendo injusto diante de Deus. Mas agora, já finalizando, as bem-aventuranças, todas elas trazem um benefício, né? Além de nos tornarmos literalmente felizes no melhor sentido da palavra, também traz outros resultados. E aqui, nessa quarta bem-aventurança, além de sermos felizes, diz aqui também que aqueles que têm fome e sede de justiça serão
saciados, ou seja, nós encontraremos o alimento quando nós buscamos com fome e sede pela justiça que vem de Deus. Então, em primeiro lugar, nós somos saciados quando nós buscamos essa justiça que vem de Deus, ou seja, nós encontramos perdão de Deus, nós somos saciados nesse sentido, mas nós também somos saciados quando nós buscamos a justiça ao nosso redor. Obviamente, no que diz respeito à justiça ao nosso redor, ela não é tão completa, mas ela será na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque haverá um dia que o Senhor condenará toda a injustiça. Toda a injustiça será condenada e o Senhor agirá com mão forte diante de tudo aquilo que desagrada, todos os atos de injustiça contra Deus e contra toda a humanidade. Eu quero agora convidar você para refletir antes da nossa oração. A sua vida, ela tem revelado essa fome e sede por justiça? Tanto fome e sede no sentido da justiça de Deus para com você, ou seja, você tem buscado se aproximar de ambientes, se aproximar de atividades que te levam ao caminho de justiça, ao caminho de evitação do pecado, ao caminho do ódio ao pecado? Você tem buscado viver essa vida como quem tem sede e fome? Você tem buscado com fome e sede a palavra de Deus, a presença de Deus, o culto público de serviço ao Senhor? Mas você tem buscado também com fome e sede combater a injustiça social ao seu redor? Você tem agido assim? Você tem lutado de forma fervorosa contra as injustiças ao seu redor? Como tem sido o seu caminhar? Agora eu quero convidar você para nós orarmos diante do Senhor, pedindo para que o Senhor nos capacite a viver uma vida cada vez mais justa, segundo a sua vontade nessa terra. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu quero primeiramente te render graças, ó Pai, pelo privilégio de nós sermos justificados diante do Senhor, ó Pai. Nós entendemos que não é mérito nosso, portanto nós te louvamos por isso, ó Deus. Obrigado pela justiça que nós temos diante do Senhor através do sangue de Jesus, ó Pai. Obrigado porque nós somos perdoados do nosso pecado por causa do sacrifício de Jesus. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Mas nós entendemos também, ó Deus, que a justiça manifesta em nós. A salvação manifesta em nós através de Cristo Jesus nos leva, Deus, a agir de forma positiva nessa terra também, colaborando para o louvor do Teu nome. Portanto, Pai, nos ensina a sermos imitadores de Jesus sobre essa terra. Nos ensina, ó Pai, a viver uma vida que aponte para a justiça do Senhor. Nos ajude, Deus, todos os dias a combater, na medida do possível, as injustiças que estão ao nosso redor, que nós, em nome de Jesus, não fechemos os olhos para as necessidades daqueles que estão ao nosso redor, que quando tivermos a oportunidade de estender a boa mão, de ajudar aqueles que necessitam, que nós possamos fazê-lo e não fechar os nossos olhos, ó Pai. Nos ensina, Deus, a agir com justiça no nosso trabalho, agir com justiça na nossa conduta para com os outros, agir com justiça, Deus, em relação às dificuldades de toda essa vida, ó Pai. Trabalhe a Tua justiça em nós continuamente, porque nós queremos continuamente, na totalidade, sermos bem-aventurados, sermos saciados da justiça que vem do Senhor. Se conosco, abençoe a cada irmão, a cada irmã que acompanha o Devocional Kairos, abençoe as suas casas, suas famílias, os seus parentes, abençoe, Deus, desde o mais pequeno até o maior, até o mais velho, Senhor Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa livrar a cada um de nós de todos os males, que o Senhor, em nome de Jesus, possa agir com justiça também ao nosso favor, que em nome de Jesus nós também possamos ser aqueles que agem com justiça diante desse mundo, representando o agir do Senhor através da nossa vida, ó Pai. Abençoe-nos, portanto, é o que nós te pedimos e agradecemos com perdão do nosso pecado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.